Imagina só, uma bebida sagrada, que é a chave para uma religião inteira e que, por um princípio fundamental, simplesmente não pode ser vendida. É, isso mesmo. Essa regra, claro, cria um choque gigantesco com o nosso mundo de hoje, né? Então a gente vai mergulhar fundo para entender por que o Santo Daime, para quem o segue, não é e nunca poderia ser uma mercadoria. Para a gente entender essa história, o nosso roteiro é bem claro. A gente vai começar com esse princípio sagrado, né? O que significa ser um sacramento e não uma mercadoria. Depois, vamos ouvir as histórias e os ensinamentos dos dois grandes pilares, o mestre Irineu e o padrinho Sebastião. Aí, a gente entra numa questão super importante hoje em dia, a diferença entre custeio e comércio. Em seguida, vamos ver como tudo isso foi parar na lei e, para fechar, a gente olha para o choque que isso causa no mercado global de hoje. Bom, então vamos direto ao ponto. Para quem fundou o Santo Daime, essa conversa é muito simples. A linha que separa o que é sagrado de um produto que se compra na prateleira, essa linha é claríssima. E mais, ela é inquebrável. É, de verdade, o alicerce de toda a doutrina. Olha só esse ditado: quem vem de Deus, o diabo compra. Forte, né? Essa frase, que é um ditado popular, um ditado do povo, resume perfeitamente o maior medo dos fundadores. A ideia de que o dinheiro podia, sabe, envenenar a conexão com o divino, corromper a coisa toda bem na sua essência. Agora a gente precisa voltar lá no começo de tudo para conhecer o fundador, o mestre Irineu. E o mais interessante é que a visão dele sobre o dinheiro não tinha nada a ver com política ou economia, sabe? Era uma coisa mística, algo que nasceu de uma experiência dele lá no fundo da floresta. A história que se conta é que, bem no início da jornada dele, uma entidade que ele chamava de Rainha da Floresta deu a ele o dom da cura, um presente divino. Só que esse presente veio com uma condição, uma regra de ouro, uma cláusula, digamos assim, que nunca, jamais poderia ser quebrada. Se ele cobrasse, ele perderia o dom. Simples assim. A consequência espiritual era direta. O poder de curar estava totalmente atrelado ao fato de ser de graça. A lógica por trás disso é que o curador é só um canal, sabe? Um aparelho, como dizem, para um poder que é muito maior. Então cobrar por isso seria como querer ser dono de algo que não é seu. E aí a conexão se perde. Tá, mas e as despesas do dia a dia? Uma igreja tem contas, né? No começo a comunidade tentou dar um jeitinho. Eles passaram a usar uma sacola de coleta que chamavam de brisac, para arrecadar doações durante os trabalhos. Era para ajudar a pagar coisas simples, tipo vela, cera para o chão. Só que o mestre Irineu ficou ali, observando, e ele percebeu duas coisas muito ruins acontecendo. Primeiro, ele viu que os irmãos que eram mais pobres ficavam constrangidos, humilhados por não terem nada para colocar na sacola. E por outro lado, ele viu a tentação. Algumas pessoas, agindo de má fé, chegavam a tirar dinheiro da coleta. E aí ele disse a frase que encerrou o assunto: isso aqui não é uma escola de ladrão. E pronto, acabou com a prática na mesma hora. Para ele, era óbvio, proteger a dignidade das pessoas e a pureza do ritual era infinitamente mais importante do que qualquer trocado que pudesse ser arrecadado. Ok, agora a gente avança um pouco no tempo e chega numa outra figura central, o padrinho Sebastião. Foi ele quem expandiu muito a religião. E com isso vem um desafio enorme. Como é que se mantém esse princípio da gratuidade, mas agora com muito mais gente, em uma escala bem maior? A solução que ele achou não foi dinheiro, foi a força do trabalho coletivo. E para entender a cabeça dele, a gente precisa entender uma palavra: mutirão. O padrinho Sebastião veio lá dos seringais, de uma realidade do Brasil rural, onde dinheiro era coisa rara. A sobrevivência de todo mundo dependia da ajuda mútua, da troca de trabalho. A economia dele era essa: um ajuda o outro. E essa comparação aqui deixa tudo bem claro. De um lado a gente tem a lógica do capitalismo, né? Dinheiro, lucro, ganho individual. Do outro, a lógica comunitária do padrinho. Lá, o pagamento pelo daime era feito com o que eles chamavam de a moeda do suor. Ou seja, quem queria beber, ajudava. Ajudava a plantar, a colher, a cozinhar. O trabalho era a moeda de troca. Eu só preciso de arroz, feijão e amigos. Essa frase do padrinho Sebastião diz tudo, né? É um desapego completo de riqueza material. O medo dele era muito claro. Se o dinheiro entrasse para valer na comunidade, ele traria junto o ego, a briga por poder, e isso ia destruir o sentimento de irmandade que era a base de tudo. Certo, nesse ponto da história é normal surgir uma dúvida. Ué, mas eu já ouvi falar de igrejas que cobram uma taxa. Como assim? Pois é, agora a gente vai entrar na linha tênue, mas que é absolutamente crucial, que separa o que é uma prática aceitável do que é proibido. E a chave para entender isso está aqui. Uma coisa é comércio, é lucro.
Vender o daime para enriquecer, cobrar por dose, cobrar valores absurdos por uma experiência. Isso, na visão dos fundadores, é abominável, é profanar o sagrado. Outra coisa, completamente diferente, é o custeio, o rateio. É dividir os custos reais para a coisa acontecer, o transporte, o gás, a comida para quem está trabalhando no feitio, as despesas da igreja. Isso é visto como uma necessidade para a comunidade se manter de pé. É rateio, não é venda. Essa é a grande diferença. E aí a história toma um rumo bem interessante, porque o que começou como um princípio espiritual, uma regra interna da religião, acabou sendo reconhecido e protegido oficialmente pela lei do país. E não são só papéis burocráticos, não. Esses documentos, como a Resolução do CONAD de 2010 e o relatório do GMT, foram criados com a participação dos próprios líderes religiosos. Eles se baseiam exatamente nos princípios que a gente acabou de ver. A resolução do CONAD, por exemplo, é super clara, proíbe a comercialização e o chamado narcoturismo. É um ensinamento dos fundadores, virando regra oficial. E tudo isso nos joga direto nos dias de hoje. No momento em que essa tradição sagrada bate de frente com uma indústria que não para de crescer, a do turismo psicodélico mundial. Esse termo narcoturismo é usado para descrever esse turismo psicodélico. Ele entra em choque direto com o princípio da gratuidade. De repente, a gente não está mais falando de uma comunidade que divide os custos, a gente está falando de retiros que vendem uma experiência espiritual como se fosse um pacote de viagem de luxo. E os valores podem chegar a isso, ou até mais. $2.000 ou mais por um único retiro. O contraste com a filosofia dos fundadores é gritante. Lembra? A cura gratuita, o rateio simples dos custos para a comunidade sobreviver. E é aqui que o círculo se fecha. Esse modelo de negócio, com esses custos, contradiz diretamente aquele pacto central do mestre Irineu lá na floresta: jamais cobrar pela cura. A bebida sagrada corre o risco de virar um produto, e o ritual um serviço que se paga para ter. E isso tudo nos deixa com essa pergunta no final. Uma pergunta que fica no ar. Um sacramento pode manter a sua alma quando entra no mercado? Num mundo onde parece que tudo tem um preço, como é que uma tradição baseada no que é de graça consegue sobreviver? Olha, não tem resposta fácil para isso. Mas a questão obriga a gente a pensar, né? Sobre qual é o lugar do sagrado na nossa era, a era do mercado.